falando na semana passada sobre a primeira base, digamos assim, dos princípios espíritas, né, que é Deus. Né? Se você explicar um pouco sobre Deus, claro que o nosso conhecimento, o parco conhecimento que nós temos hoje, dentro do nível que nós estamos de conhecimento, é muito difícil nós entender Deus. Mas eu vou dar uma ideia, pelo menos, para a gente compreender alguma coisa. Falamos que um exemplo claro disso, que a ciência está chegando num ponto em que eles não conseguem mais avançar porque eles não admitem a existência de um ser inteligente causador de alguma coisa. Né? Nós explicamos aqui, por exemplo, o fato de eu botar um monte de letrinhas na bacia, tirar e, vamos dizer assim, sair uma crítica a alguma coisa. Para você criticar alguma coisa, tem que estar sabendo sobre essa coisa. Então teria que ser uma coisa inteligente para fazer isso. Do nada não surge nada. Essa é a ideia. Então o Espiritismo trabalha mais ou menos assim, né? O diferencial no Espiritismo é que toda a explicação da evolução, cortou aqui agora, do universo, planetas e seres se processa de acordo com a ciência, mas possui sua causa em uma inteligência ou inteligências durante todo esse processo. Essa é a diferença, digamos assim, da doutrina espírita para outras doutrinas. Trabalha junto com a ciência, mas admite que existe uma causa de inteligência e essa causa de inteligência é Deus. Tá, ok? Também falamos sobre essa necessidade, né, da sociedade humana de buscar crenças para explicar o inexplicável. Então, a gente estava falando lá que quando as pessoas não conheciam alguma coisa, quando algo se tornava sobrenatural, que era o natural da vida deles, eles traziam para um Deus. Foi um Deus que fez isso. Tá? E daí a gente já pode dizer uma coisa, eu já posso falar uma coisa para vocês aí, já de antemão, que vocês não vão me julgar. Ou, por exemplo, Itarópolis não vai querer me excomungar. Nem vai ter ninguém que vai me colocar numa fogueira. Porque há tempo atrás, se eu falasse isso, eu ia ser queimado. Assim, toda vez que as pessoas ignoram alguma coisa, eles chamam isso de Deus. Tá? Então, assim, quando você vê pessoas, quando vocês conhecerem pessoas que usam a palavra Deus para bastante momentos, é porque essa pessoa é ignorante. É pesado escutar isso? Mas veja bem, ignorante, eu estou falando não no sentido pejorativo, no sentido de desconhecimento das coisas. Estão entendendo? Eu não estou julgando nada, eu estou dizendo e afirmando, porque isso é a história humana. Todas as vezes que as pessoas não tinham conhecimento sobre as coisas, eles julgavam isso para Deus. Foi Deus que fez. Por isso que é muito difícil você conversar com alguém que se baseia muito na Bíblia. Entendeu? Que a Bíblia é a palavra sagrada de Deus. Então está lá. Se está lá, não se discute. Então esse é um grande problema da humanidade. Nós ainda estamos dando um passo à frente nessa revolução que está acontecendo, mas tem muita gente ainda que prefere ficar atrás e ter uma religiosidade tribal. Isso nós falamos, né? Por exemplo, assim, ficar trocando coisas com Deus. Porque à medida que você permite que existe um Deus que controla toda a tua vida, você também permite a Ele que Ele faça coisas que você também não goste. E você joga para Ele. Entendeu? Então, quando você tem o conhecimento de que Deus realmente existe, mas Ele criou você para passar por todas essas experiências, você começa a perceber que você pode administrar isso sozinho. Você não precisa ir em busca dele em qualquer outro lugar. Você pode estar buscar ele para você sozinho. Tá ok? Isso que nós falamos também. Show de bola. E Jesus falou uma frase interessante. Ele disse: conheça a verdade e ela te libertará. De todas as frases que Jesus falou, essa talvez seja uma das mais importantes. A doutrina espírita diz assim: espírita, amai-vos e instruí-vos. Tá? Isso quer dizer o seguinte: quando você começa a ter conhecimento sobre outras coisas que nós estamos começando a entender, você começa a mudar a tua forma de pensar. Você começa a se afastar de uma coisa que a gente chama de crenças limitadoras. Eu usei a palavra limitadora justamente por isso. Porque elas te cegam. Você não vai mais além. Enquanto você
reza o catecismo, enquanto você come o PF, o prato feito, sem reclamar, sem questionar, você está limitado. Então você precisa questionar. Lembra que eu falei no começo? Questionar. Quando chega o prato feito, pergunta de onde é que vem esse feijão, de onde é que vem esse arroz, quem produziu esse ovo, esse zoiudo. Pergunta. Você tem que saber. Porque alguém pode estar te envenenando. E um pouquinho de veneno todo dia também mata. E hoje a nossa sociedade é justamente essa. Nós somos envenenados um pouquinho todo dia. Pela mídia, pelas propagandas, pelas crenças. Né? Somos envenenados pela posição dominante das pessoas. Nós comemos prato feito. A gente não se pergunta sobre as coisas. Isso é importantíssimo, gente. É importantíssimo. E à medida que você conhece a verdade, você começa a se libertar dela da seguinte forma. Quando eu começo a conhecer as coisas um pouco mais, eu começo a entender que a felicidade você não precisa ficar tentando comprar, ou buscar, ou possuir ela. Você pode desenvolver a felicidade dentro de você, sozinho. Quando você percebe isso, e eu estou falando que a felicidade não significa que você não ter problemas. Porque ser feliz não significa não ter problemas. Significa saber encará-los de uma forma diferente. Isso é ser feliz. Entendeu? Por isso que a doutrina espírita é complicado, é difícil. É difícil. Ser espírita não é acreditar em reencarnação. Ser espírita não é vir aqui trabalhar no centro. Ser espírita não é transmitir a doutrina espírita para frente. Ser espírita é estudar. E muito. Para você ser espírita é complicado. É difícil, é demorado e é transformador. Mas você precisa se dedicar. Senão você não consegue entender. Porque senão você fica naquilo que eu falei para vocês. Você se transforma a doutrina espírita numa religião. E vocês comem pronto. Tudo que falar para vocês vão acreditar. É necessário que vocês estudem. E aí, à medida que você estuda, você percebe que a tua vida vai mudando do seguinte sentido, você vai tendo mais autoestima. E tendo mais autoestima, tudo é mais fácil para você fazer. Por isso que o estudo é importante. A doutrina espírita exige isso. Tá? Ok. Então nós vamos falar hoje sobre o segundo pilar da doutrina espírita, que é a imortalidade. Ok, imortalidade. Bom, Sócrates, eu já falei um pouco sobre ele, eu vou falar um pouquinho mais. O Sócrates, quando ele foi condenado, porque ele estava corrompendo a juventude ateniense, ele foi a julgamento por um tribunal da época, perdeu por 60 votos. 60 votos foram a mais, condenaram ele à morte. Tá? Então ele foi condenado a tomar um veneno chamado cicuta. Tá? Então ele foi preso e ficou esperando até o dia da sua morte. Ele ia tomar o dito veneno cicuta. E quando ele estava preso, muitos amigos dele visitaram ele. Então foi lá os caras diziam, olha, vai lá, pede clemência para a Assembleia, eles vão dar uma amenizada nessa pena e você pode se livrar da morte. Mas o Sócrates, firme nos seus princípios, continuou firme. E assim foi. Amigos, até que ficou no dia anterior à morte, que ia ser a execução, aparece na cela dele o Criton, um dos discípulos mais fervorosos da causa dele. E diz assim, Sócrates, nós molhamos a mão dos guardas e é a hora de nós cair fora daqui. Sócrates me pensou, como assim? Não, vamos fugir. Mas por que você quer que eu fuja? Mas Sócrates, você vai morrer amanhã. Sócrates vai morrer? Sócrates, você vai morrer amanhã. Você está falando que o Sócrates vai morrer? Sim, eu estou falando que o Sócrates vai morrer amanhã. Você vai perder, vai tomar cicuta amanhã. Não, peraí. Você estava enganado. O Sócrates, ele começou a pegar nele. Esse aqui é que vai morrer. Esse aqui é que vai morrer. O Sócrates não vai morrer. Porque o Sócrates é eterno. A vida dele é eterna. Ele vai continuar sempre vivo. E aí o cara teve que dar um braço a torcer, e outro dia ele tomou veneno, morreu, deixou essa terra. E voltou novamente depois. Mas isso é uma outra história.
Né? O que o Sócrates estava falando? Eu pus uma pergunta ali, vou dar 10 segundos para vocês responderem ela mentalmente, tá? Eu vou ser enterrado onde? 1, 2, 3, 4, vamos pensando. Onde é que vocês querem ser enterrados? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já lembraram? Já pensaram? Ninguém? Cris não conseguiu lembrar? Você não tem uma vontade de ser enterrado em algum lugar? Não tem? Tá bom, mas a grande maioria já pensou que vai ser enterrado em Hidalgo, né? É o lugar que vocês querem ser enterrados? Junto da família, no mausoléu lá? É? Muito bem. Muito bem. Mais uma questão. Se você vai ser enterrado lá, onde vocês pensaram, então o meu espírito vai para o céu, né? Nem vamos cogitar ir para o inferno. Né? Então nós queremos que o nosso espírito... Passamos longe do céu. Passagem comprada para o céu. Tá? É isso que a gente pensa, não é isso? Que o espírito vai para o céu. Tá? Gente, o que está errado? O que está errado nessas duas colocações? Nosso lar é natural. Você que quer ir para lá, eu não quero. Não, a gente tem que estar errado nessa frase primeiro aqui. O que eu falei do Sócrates? Ó, O eu ele está colocando como, na verdade, o eu real é o eu espírito, não o eu carne. Então, um pouco importa onde você vai ser enterrado. exatamente. Pouco importa se você vai ser enterrado aqui, lá na China, lá em Bangladesh, no Iraque. Né? Porque assim, teve um Se você estiver viajando no navio, não é enterrado no Mas eu navio. já fui. tanto faz, onde é que vai ficar o teu corpo? Veja, eu acabei de dizer, gente, que o Sócrates falou e que a doutrina espírita fala, nós somos imortais. Isso aqui é uma casca. Nós estamos só usando, está entendendo? Isso aqui é que tem uma certidão de nascimento. E é isso aqui que vai ter uma certidão de óbito. Mas o Zé vai continuar. Vai continuar. Pode ser com outro nome, não sei como é que estou para frente. Mas eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Quem é que vai morrer? Meu corpo. Meu corpo será enterrado onde? Essa é a pergunta certa a ser feita. Essa é a pergunta certa a ser feita. E aqui embaixo, a questão é: eu vou para o céu. Então, o meu corpo fica e eu vou. E veja como a gente é enganado. Vocês não são espíritas, ou pelo menos estão estudando espírita, vocês não sabem disso? Por que vocês trocaram? Por que vocês trocaram? Porque a gente troca. A gente acha que a gente é o corpo. Eu vou ser enterrado. E isso é tão falado, tão... É engraçado como todas as religiões falam disso, mas não transformam a pessoa, não transformam o pensamento das pessoas. Elas continuam pensando que é elas que vão ficar lá no cemitério. Não é assim? E é tão forte isso, gente, que se você falar algumas palavras relativas à morte, já arrepia a gente, né? Tipo, urna funerária. Falar em urna funerária, nossa, parece dar um gelo já, legal. Cripta, sepultura, meu Deus, caixão. Aquele frio. Já não veio o frio da gente? Porque a gente já se imagina lá, fechado, aquele negócio lá. Mas tem gente que já fez. Eternamente. E vocês são religiosos. Grande parte de vocês fez batismo, tem juquitinha, catequese. Nossa, semana juquitinha. Olha, se pagar, começar a pagar o plano funeral. Mas a gente ainda acha que o nosso negócio é lá. E a gente é enganado rapidamente sobre isso. Por quê? Porque parece que, como diz o aluno, desde que você nasce, vão vacinando você dizendo: ó, você vai morrer, faça alguma coisa, se vira, você tem que aproveitar, você vai morrer. E a gente esquece que a gente é imortal. A gente esquece que é imortal. Daí qualquer coisinha que acontece com a gente, né, dentro de relacionamentos, qualquer coisa que acontece, a gente sofre. Porque a gente acha que é o fim do mundo, como a Renato falou hoje, né? É o fim do mundo. Cara, me ferrou, é o fim do mundo. Gente, você é eterno. Tem um cara, ele é um padre jesuíta, mas é um filósofo. E ele falou uma frase, por isso que mandaram ele para a China, eles exilaram ele para a China para ficar bem longe para não falar mais nada, mas ele falou. Ele disse assim: nós
não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos espíritos vivendo uma experiência humana na Terra. É o contrário. Mas a gente dificilmente vive sobre o clarão da imortalidade. Quem consegue entender isso, muda completamente o teor da vida. A vida fica mais suave, mais tranquila. Você sabe que isso aqui vai passar. Mas isso é um cimento colocado na gente, desde a criação, como você, do nosso início de educação, como você colocou. Só que é cimentado sobre nós. Nós não aprendemos desde o berço que há essa imortalidade. Muito pelo contrário, que somos aquele corpinho bebê material, aquilo tem um começo e um fim. Acabou. Nunca é de forma nenhuma dita, a não ser que talvez alguém que já tenha nascido dentro de um lar e de uma casa espírita que vem com um pouco mais disso. Não, Mariana, eu conheço, e também, a Cris está aqui, são espíritas de nascença. Gente, pior, às vezes até pior. Dentro de uma família espírita, às vezes isso é levado menos ainda do que pessoas que acabam entendendo a doutrina. Mas isso... Sabe? E também... Sabe por quê? Porque isso que você está falando, tá, que eu estou dizendo, é o veneno que nós estamos tomando todo dia. Entendeu? Então vão criando na gente questões mais importantes do que a gente saber que a gente quer. E eu creio que socialmente o mundo ensina o material, é um corpo e acabou. Em nenhum sentido nunca é dado um ensinamento, passado um ensinamento emocional, espiritual. Pois é. Então é corpo, é carne, começo, meio, fim com a morte. Sim. Então é difícil, né? Muito difícil para a grande maioria entender este prosseguimento. Mas aí é que eu estou querendo chegar. Onde eu quero chegar para vocês hoje, se vocês saírem entendendo isso aqui, está ótimo, porque eu não quero me aprofundar nesses princípios, eu quero só dar uma base para eu continuar estudando outras coisas, tá? Se vocês saírem daqui pensando hoje que tudo que vocês aprenderam sobre a morte é uma invenção para que vocês continuem pensando exatamente que vocês vão lá para aquela tumba, se vocês saírem pensando daqui, toda vez que alguém falar, que vocês escutarem qualquer coisa, vocês vão pensar, peraí, não é assim. Então vocês já estão desprogramando. É isso que eu quero fazer, desprogramar tudo isso aí que vocês aprenderam, tá entendendo? Porque assim, eu tenho aqui, ó, a doutrina espírita, que o Livro dos Espíritos veio em 1857, quando saiu, a coisa mais importante que vocês possam pensar foi essa informação. Porque até agora, todas as religiões, todas as crenças, doutrinas e tal, eles falavam sobre Deus e falam sobre a imortalidade. Falam, todos falam, né? Só que eles esquecem, eles não conseguem explicar o para frente. É o que a Jaque está dizendo. Porque assim, saber que eu vou continuar vivo, que a essência vai continuar viva, tudo bem. Mas o que acontece comigo? Porque essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Né? O que acontece comigo? Porque a gente acha que a gente nasceu aqui e depois vai perder o corpo e o espírito continua sozinho. Né? E a ideia é outra. A ideia é o seguinte, gente. Olha a pergunta que o Kardec faz. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, ou seja, esse mundo material, é o principal na ordem das coisas? O que vocês acham? Esse que nós estamos vivendo aqui ou o mundo espiritual? Qual que é o principal? Mas é claro que é o espiritual. Então, assim, a ideia que nos passaram é que nós começamos aqui e depois vamos para o plano espiritual. E agora ele inverte a situação. Nós viemos do plano espiritual, assim como falou o padre jesuíta que eu acabei de falar. E vamos passar por aqui de novo. Nós vamos voltar para o lugar certo. Nossa casa é lá. A nossa casa é lá. Quando você começa a pensar dessa forma, você muda aquilo que estão programando em você. Isso que você está passando hoje, esse corpo que você tem hoje, infelizmente, vai degradar, vai passar. Tudo que é matéria, morre. Né, Cassi? Como é que o irmão falou? Tudo que os teus olhos podem enxergar, ou está morrendo, ou já morreu. É verdade, vai lá, dê uma olhada numa flor lá fora. Passa daqui um mês e vê se a flor está lá. Morre não, é matéria, é densa, morre. Mas o espírito não morre. E o Kardec se impressionou com essa situação e fez mais uma pergunta.
Bom, a resposta é essa aqui, ó. É o mundo espírita. Ele pré-existe e sobrevive a tudo. Ou seja, olha só, pré-existe, olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que o nosso mundo foi criado a partir do plano espiritual. E isso é verdade, eu vou mostrar mais tarde para vocês isso. Como é que foi formado esse planeta aqui? Ele veio de uma concepção espiritual. Tudo que nós pensamos aqui vem da concepção espiritual. Até assim, coisas, materiais que foram inventados, tipo o computador. Ele não foi inventado no mundo material. Isso já existe no mundo espiritual há muito tempo. Aí o que acontece? O cara que vai inventar relembra que aquilo já existe e faz, né? Como foi a lâmpada, como foi o computador, como mais pra frente a gente vê até no livro do Nosso Lar, que aparecem as comunicações de espíritos que estão em outros mundos se comunicando só por tipo um telão que aparece do nada. Isso aqui ainda não existe, ou existe já, a gente não sabe, né, que o Brasil chega muito depois, mas tudo isso ocorreu lá primeiro para depois vir para cá. Tem uma história interessante no livro Os Mensageiros. Não sei se você lembra do livro Mensageiro. O André Luiz está visitando uma colônia e ele vai na casa do administrador da colônia. Uma colônia espiritual, de resgate, lá no umbral. E daí é toda protegida, né? Com certeza. E ele vai na casa do cara. E ele vê um quadro lá. Ele vê um quadro. E ele fica olhando para o quadro, daí o diretor da colônia chega para ele e diz, eu não lembro o nome dele. Ele chega para o André e diz, achou bonito o quadro? Ele disse, não pela beleza, ele falou, mas eu tenho certeza que eu já vi esse quadro lá na Terra. Lá em Londres ou Paris, um dia que eu viajei para lá, eu vi esse quadro, muito parecido com esse quadro lá. Daí o cara disse para ele, pois é, você viu a cópia, o original está aqui. É o que ela está falando. Entendeu? O cara pintou lá em cima e levou para baixo e levou. A mesma coisa acontece com as músicas, né? Principalmente as músicas de orquestra. Isso. A gente acha lindo. Músicas harmônicas. Isso, harmônicas. A gente acha a coisa mais linda aqui. Sim. Imagine do mundo espiritual, porque veio de lá. Né? Exatamente. Os espíritos são inspirados a reproduzir aqui. Né? Então isso já existe muito antes do que aqui. Tem uma história o nome dele era Rossi, um francês. Ele era mineiro numa cidade da França. Mineiro, trabalhava numa mina de carvão. É uma das histórias de reencarnação mais impressionantes que a gente conhece depois que você começa a ler. A uma certa altura, por uns 30 e tantos anos, ele trabalhando na mina, e ele escutou uma voz na mina. O cara disse assim para ele, você vai começar a pintar. Ele disse, tá bom, tive até em primário, começar a pintar. Ah, beleza. Passou uns anos, ele começou a se interessar pela pintura. Apareceu no sistema e começou a pintar. Cara, ele começou a pintar imagens do Egito. Ele tem um quadro que está lá, vários quadros dele estão lá em Paris, chamado Colheita do Trigo, que ele fez. E daí começou a ficar, todos os artistas da época começaram a se impressionar com os quadros dele, né? E daí ele fez uma exposição dos quadros e ganhou uma passagem para o Egito, porque ele só pintava coisa do Egito, ganhou uma passagem para o Egito. E daí ele está no Egito lá, andando pelo Nilo, com cientistas, outros pintores, o pessoal de lá, e ele diz assim, ele pega uma foto do quadro dele, e ele diz assim, uma voz fala para ele, essa pintura você já fez aqui. Daí ele, mais uma vez, se eu falar isso, os caras me chamam, já acham que eu sou louco, mas não. Eu lhe disse, olha, vão me desculpar, mas essa pintura, ela já existe aqui no Egito. E aí todos os cientistas imaginam, isso aí nunca, não. E nisso estava um egiptólogo com eles que tinham acabado de abrir uma tumba. E ele disse, olhou a foto, não. Foi encontrado semana passada, semana retrasada. É muito parecido com a pintura que está numa tumba lá. E eles foram ver exatamente. É o que ela está falando. Era um pintor, ele já fez. Ele voltou, fez o festival, voltou para cá. Não se perde. O que você ganha aqui, você não perde nunca mais. Isso é um sinal de imortalidade da alma. Então tudo que você aprendeu aqui, você vai levar. Por isso a importância do estudo. Porque o estudo transforma e você não esquece mais. Só lembrei. Tá? Então o Kardec pergunta mais uma pergunta lá, 86. O mundo corpóreo poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem com isso alterar a essência do mundo espírita?
Tem religião aí dizendo que o mundo vai acabar. Okay? Em 2012 houve um... Né? Vocês têm uma ideia, gente, quando passou o ano 1000, na Europa, ó, mais de 700, só na França, mais de 700 pessoas se suicidaram. Porque falavam que o mundo ia acabar no ano 1000. Quando foi o ano... no ano de 1000, isso aqui não, eles não deixaram de ter voltado, vai voltar de uma raiva desgraçada de quem falou para eles pegar o cara. Ó, quando foi em 1900 agora, vocês já ouviram falar do Antônio Conselheiro? Nunca ouviram falar? Na Bahia? Não? O Antônio Conselheiro foi um missionário baiano que ele juntou mais de 30... Tem um livro, tem um filme sobre isso. O Contestado, a Guerra do Contestado? Não, o Contestado foi aqui. Eu estou falando lá da Bahia, do Antônio Conselheiro. Bom, enfim, a história é a seguinte. Em 1900, ele disse que uma voz falou para ele que o mundo ia acabar. E aí ele começou a falar isso. Ele era tipo um João Maria aqui, que andava de tal, ajudava as pessoas a fazer eventos, pregações e tal. E ele juntou um grupo de mais de 30 mil pessoas numa aldeia lá. Tanto é que as Forças Armadas foram lá e mataram quase todo mundo. Mas ele estava dizendo que o sertão ia virar mar. Ouviram a música do Sobradinho? É sobre essa história. E ele disse que as pessoas tinham que se matar, porque o mundo ia acabar. E se, claro que daí eles já envolveram isso como uma questão política e tal, e entraram lá as tropas e acabaram matando quase todo mundo de qualquer maneira. Mas o povo ia se matar, porque estava achando que o mundo ia acabar em 1900. Tá? E isso acontece, gente. Em 2012, não tem gente fazendo casa subterrânea e tal, porque acha que o mundo vai acabar. O mundo não vai acabar. E se acabar esse mundo, o máximo que vai acontecer com vocês é morrer. Né? É o máximo que pode acontecer. Então, fique tranquilo, gente. Deixa que o mundo acabe. Pensou em enganar lá nos parques? Pois é. Bom seria, né? Nós vamos voltar para um lugar muito melhor. Que acaba de uma vez esse mundo. Ó, sim, eles são independentes. Ou seja, existe um mundo espiritual que é realmente da nossa parte. Né? E a 83, que é a pergunta mais importante de todas, que resume tudo isso que eu estou falando. O Kardec pergunta lá: os espíritos terão fim? Porque é uma pergunta interessante. Veja bem, tudo bem, eu vou deixar esse corpo pesado aqui, e você é um espírito, né? Você é um espírito. E esse espírito, mas ele não tem fim? Como é que isso acontece? Olha que ele continua perguntando. Compreende-se que o princípio de que eles emanam seja eterno, seja Deus, né? Deus é o princípio. Tá? Mas o que perguntamos é se a sua individualidade terá um fim. E se, num dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se desagregará e não retornará à massa de que saiu, como acontece com os corpos materiais, assim como acontece com esse nosso corpo, porque a gente sabe que o perispírito é matéria, continua sendo matéria. Ele não morre também? Não morre, não se desagrega, não volta à energia que criou ele? É difícil compreender que uma coisa que teve começo não tenha fim. Para a nossa cabeça, se nós fomos criados em determinado momento, nós temos que ter um fim. Isso não tem na nossa cabeça. E o Kardec também tinha essa grande dúvida. Então ele queria saber. Os espíritos responderam para ele: há muitas coisas que vocês não compreendem, porque a vossa inteligência é limitada. Mas isso não é razão para os repelir. O filho não compreende tudo o que o pai compreende, não é verdade? Nem o ignorante tudo o que o sábio compreende. Nós dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo quanto podem dizer por enquanto. Mas o Chico Xavier e o André Luiz já contaram coisas diferentes para nós. Eles dizem que a gente vai perdendo corpos. Né, Márcio? Né, mamão? Isso. Ou seja, hoje, pela nossa vibração mental, pelo tamanho do orgulho, do egoísmo que a gente sente, nós temos que usar um corpo pesado. Mas pense bem. Nós passamos fome como há 3.000 anos atrás passava no mundo? Você passa fome hoje? Não passa mais.
Então a experiência da fome seja outra coisa. Nós temos problemas, por exemplo, há 50 anos atrás, dependendo do lugar onde você morava no Brasil, se você tivesse uma dor de dentro de moradia, você morria. Uma febre ou uma enfermidade qualquer, você morria. Hoje nós passamos por isso. Tem dores que nós não precisamos sentir mais, até a anestesia já foi feita. Não há necessidade mais desse corpo receber esse tipo de coisa. E assim vai. Frio. Vocês sentem frio hoje? Só se você quiser. Então o corpo não precisa mais passar por essas experiências. À medida que nós vamos progredindo, o nosso corpo vai cada vez mais se sutilizando. Nós vamos daqui a pouco, essa passagem que nós vamos ter agora, por exemplo, se vocês começarem a entender, crianças da nova era já vencem os caninos. Os dentistas já sabem disso. Por quê? Porque não vão precisar comer mais carne. Não preciso mais. A tecnologia chegou a um ponto em que nós não precisamos mais matar os animais para se alimentar deles. Ainda nós precisamos. Nós não vamos precisar mais. Então os corpos vão se modelando. E à medida que isso vai crescendo, nós vamos perdendo a matéria densa. E nós vamos perdendo corpos. Então vai chegar um momento em que todas as experiências que você recebeu nesse corpo físico, você não precisa mais. Então você não precisa mais desse corpo físico. E aí você vive num mundo sem usar esse corpo físico. Olha que beleza. Entendeu? Isso o André Luiz colocou. Então você pode ser um morador do nosso lar, mas pode ser um morador de Júpiter, em que os seres vomitam, não usam as pernas. Não precisa. Entendeu? Mas, à medida que você evolui, você vai perdendo mais corpos, e mais corpos, e mais corpos. Vocês imaginam onde é que Jesus mora? Vocês têm noção? Que tipo de corpo Jesus tem? Será que ele tem que tomar banho com biquíni essas coisas? É isso que nós temos que entender. É isso que a gente tem que entender. Isso é a eternidade. Está entendendo? Isso é a eternidade. Tudo na vida tem que ter um. Esse é o objetivo evolucionário. O que adiantaria a eternidade se não tivesse um objetivo? Você imagine morrer, ir lá para o céu, ficar sentado numa nuvem, tocando harpa, engordando, o que adianta? Não é verdade? O pior ainda é ir para o inferno, né? Passar calor lá, tá louco. Não tem objetivo nenhum, gente. É ilógico alguém falar um negócio desse.